Eles pensaram que ele era um alvo fácil. Um homem solitário, quieto, num restaurante de beira de estrada. Mas os motociclistas logo descobriram que algumas batalhas terminam antes mesmo de começar. E, naquela noite, eles aprenderiam isso da pior maneira possível. Por que julgamos tanto pelas aparências? E o que nos leva a subestimar quem se mantém em silêncio? Às vezes, é o silêncio que oculta a verdadeira força. E Levi era a personificação disso. Naquela quarta-feira, o vento trazia um sabor estranho, enquanto Levi estacionava seu carro no estacionamento empoeirado do Rusty's Diner, uma lanchonete desgastada à margem da Route 66. Era o tipo de lugar onde o relógio parecia ter parado, e visitantes estranhos nunca eram recebidos de braços abertos. Um letreiro, aberto, piscava fracamente na janela, como se resistisse apenas por teimosia. Próximo dali, uma estação de gasolina abandonada jazia esquecida, seus antigos postes caindo aos pedaços. Levi desligou o motor, respirou fundo e deu uma última olhada ao redor antes de pegar sua mochila e ajustar a jaqueta. Ao entrar no restaurante, o ambiente parecia saído de outra década. Assentos de vinil desgastados nas pontas, uma jukebox que provavelmente não tocava há anos e um cheiro pesado de café queimado misturado à gordura velha. Uma garçonete com olhos cansados e movimentos mecânicos limpava obsessivamente uma mesa já limpa, enquanto murmurava algo ao cozinheiro atrás do balcão. Levi cruzou a porta, e o som da campainha que anunciava sua entrada ecoou pelo ambiente. As conversas cessaram. Do outro lado, um grupo de motociclistas o observava. Risadas baixas, olhares provocadores e jaquetas de couro decoradas com símbolos de gangue davam o tom. Mas Levi não se abalou. Com a calma de quem sabia o que fazia, escolheu uma mesa perto da janela, hábito de quem sempre quer as saídas à vista, e sentou-se, ignorando completamente a tensão. A garçonete aproximou-se nervosa, batendo levemente a caneta contra o bloco de pedidos. "O que vai querer?" perguntou, quase murmurando. "Um hambúrguer com batatas fritas e um café preto", respondeu Levi em tom sereno. Os motociclistas sussurravam entre si, seus olhares intercalando entre Levi e risadas abafadas. Mas ele continuava inabalável, traçando lentamente o contorno da xícara de café, como se estivesse em outro lugar, alheio à atmosfera carregada ao seu redor. Levi sabia que aquele momento chegaria, mas não se apressou. Continuou sentado, deixando o calor do café na palma de sua mão trazer uma calma calculada. O homem de cabelos altos, agora identificado como Travis, dava passos firmes e provocativos em sua direção. Seus companheiros, encostados em suas cadeiras, observavam com olhares que misturavam ansiedade e malícia. Era um jogo que conheciam bem. "Ei, estou falando com você, garoto!" Travis gritou novamente, sua voz ecoando pelo restaurante. O som pesado de suas botas sobre o chão de azulejo parecia marcar o ritmo da tensão crescente. Levi, no entanto, manteve-se imóvel, como se cada movimento fosse escolhido com propósito. Finalmente, ao erguer os olhos, respondeu com um tom tão sereno quanto cortante. "Algo que eu posso ajudar você com?" A resposta de Levi carregava uma estranha tranquilidade, quase desarmante. Mas para Travis, soou como um desafio. "Você está sentado onde não deveria. Não sabe como as coisas funcionam aqui?" Insistiu o motociclista, aproximando-se ainda mais. Por trás dele, os outros gargalhavam e incentivavam. "Mostre a ele como fazemos, Travis!" Levi não parecia se abalar. Com uma expressão que misturava exaustão e paciência, ele murmurou: "Estou apenas aqui para almoçar." Mas o tom calmo apenas inflamou a arrogância de Travis. Ele bateu a palma na mesa, inclinando-se para perto, quase cuspindo as palavras. "Eu não acho que você me ouviu, amigo." Foi aí que Levi finalmente olhou diretamente para ele.
Algo mudou naquele instante. Travis, que esperava encontrar raiva ou medo, se deparou com algo completamente diferente. Um silêncio absoluto. Um tipo de força que não precisava de ameaças ou gestos agressivos para se impor. Aquilo o fez hesitar, mas apenas por um segundo. "Retire-se", disse Levi, sua voz tão baixa que parecia um sussurro. Não era um pedido, tampouco uma ameaça. Era uma ordem simples, direta e de alguma forma final. A hesitação no rosto de Travis foi evidente, mas ele logo recuperou seu falso senso de controle. "Ou o quê?", rebateu, enquanto seus companheiros prendiam a respiração, esperando o próximo ato. O silêncio no restaurante era sufocante. Até mesmo a garçonete que se escondia atrás do balcão parecia congelada no tempo. A paciência de Travis, no entanto, estava se esgotando. "Você vai aprender respeito hoje", disse ele, avançando com um movimento brusco para agarrar Levi pela gola. Mas o que aconteceu a seguir foi tão rápido que nenhum dos presentes conseguiu reagir a tempo. A mão de Levi se ergueu e agarrou o braço de Travis no ar, firme como uma armadilha de aço. O movimento foi controlado, preciso, e tão inesperado que Travis vacilou, seus olhos arregalados com a força invisível daquele homem silencioso. "Não", disse Levi, sua voz permanecendo calma, mas com um tom inegável de autoridade. A palavra pairou no ar como um aviso. Travis tentou puxar o braço, mas a força do aperto de Levi o impediu. Por um instante, o motociclista ficou sem reação, enquanto seus companheiros olhavam com expressões que variavam entre a incredulidade e o temor. Ao liberar o braço de Travis, Levi permaneceu sentado, sua postura imutável. O motociclista deu um passo para trás, massageando o pulso com um sorriso nervoso que mal escondia seu desconforto. "Pensa que é durão, hein?" Travis rosnou, tentando manter a pose diante de seu grupo. "Vamos ver sobre isso." Levi não respondeu. Apenas continuou sentado, seus olhos fixos em Travis, não com desafio, mas com uma calma desconcertante. Era como se ele soubesse exatamente o que viria a seguir. E aquilo era o suficiente para abalar qualquer homem. Levi manteve a calma enquanto observava Travis se levantar, apenas para se virar para os outros membros de sua gangue e gritar: "Vamos lá, garotos!" As cadeiras arrastaram ruidosamente pelo chão, enquanto os motociclistas restantes, 5 no total, se colocavam de pé, um por um, assumindo posturas de ameaça. O ar ficou ainda mais denso, carregado com a promessa de violência iminente. Levi permaneceu sentado, inalterado, com a mesma expressão calma e desconcertante de antes. Ele não demonstrava medo, tampouco raiva. Apenas uma serenidade que parecia impossível diante da situação. A garçonete tentou desesperadamente pegar o telefone atrás do balcão, mas antes que pudesse discar, Travis lançou um olhar cortante na direção dela. "Coloque isso no gancho!" ele gritou, fazendo com que ela recuasse apavorada, sem resistência. O líder da gangue então voltou-se para Levi, os olhos queimando de raiva e orgulho ferido. "Você tem 2 opções, amigo. Sair por aquela porta agora ou vamos resolver isso aqui mesmo." Levi colocou sua xícara de café na mesa com um gesto lento e calculado. O som quase inaudível ressoou como um trovão naquele silêncio sufocante. "Prefiro terminar meu almoço", ele respondeu, a voz tranquila, como se a ameaça de Travis fosse irrelevante. Travis sorriu, mas não era um sorriso de humor. Era um sorriso carregado de fúria e desespero por validar sua autoridade. "Tudo bem, vamos fazer isso aqui mesmo, então." Os motociclistas começaram a se mover, formando um semicírculo ao redor da mesa de Levi, tentando confiná-lo como predadores, cercando uma presa. Eles acreditavam que tinham vantagem pelos números, mas estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. O restaurante transformou-se em um palco. Os poucos clientes e funcionários se tornaram espectadores involuntários, presos na tensão crescente.
Nenhum som vinha da cozinha, nem mesmo o tilintar de utensílios. Tudo parecia suspenso no ar, como se o mundo esperasse pelo primeiro movimento. Travis finalmente deu o passo que esperava ser o último. Última chance, durão. Levante-se e vá embora, ou vamos acabar com isso agora. Levi o encarou novamente, os olhos firmes e sem emoção, como se estivesse olhando diretamente para a alma do outro homem. A calma que irradiava dele era quase desumana, e isso apenas inflamava a fúria de Travis. Você realmente não entende, não é? Travis gritou antes de avançar sem aviso. O movimento parecia lento para todos ao redor, exceto para Levi. Ele reagiu com a precisão de alguém acostumado à violência, como um bailarino em um ato ensaiado. Em um movimento fluido, Levi desviou do golpe de Travis, agarrando o braço estendido do homem e redirecionando sua força contra ele. O impacto ecoou pelo restaurante quando Travis foi lançado contra uma mesa próxima. O estrondo foi suficiente para fazer os outros hesitarem, mas apenas por um momento. Travis caiu no chão, gemendo, mas ainda consciente, sua expressão uma mistura de dor e descrença. Levi o liberou e voltou sua atenção para o restante da gangue. Os olhos calmos, mas carregados de uma autoridade que não precisava de palavras. Vocês não querem isso, ele disse quase num tom de conselho. Mas os motociclistas não recuaram. Eles não podiam, não com todos os olhos sobre eles. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um semblante endurecido, foi o próximo. Ele avançou com um grito, os braços abertos para tentar agarrar Levi. Foi inútil. Levi desviou com a mesma facilidade com que uma pedra desvia o curso de um riacho. Com um movimento ágil, ele plantou o ombro no peito do homem, usando o próprio impulso do adversário para jogá-lo para trás. O motociclista caiu pesadamente em uma cadeira, que cedeu com um estrondo. Os três restantes perceberam então que não estavam enfrentando apenas força. Aquilo era algo diferente, algo que não entendiam. Mas o pânico que começou a tomar conta deles chegou tarde demais. O maior deles avançou, tentando agarrar Levi pelo ombro. Um erro fatal. Levi girou rapidamente, torcendo o braço do homem e jogando-o ao chão com um movimento firme e controlado. Antes que o motociclista pudesse se levantar, Levi pressionou o joelho contra seu pescoço e disse com voz firme: "Fique no chão." Outro veio por trás, desesperado, segurando uma cadeira. O golpe era desajeitado e previsível. Levi desviou facilmente, segurando a cadeira antes que ela o atingisse, arrancando-a das mãos do homem e arremessando-a para o lado. Ele fechou a distância com precisão e derrubou o atacante com um soco direto, enviando-o contra o balcão. O último motociclista hesitou. Ele olhou para seus companheiros caídos, alguns gemendo, outros inconscientes, e depois para Levi, que sequer parecia ofegante. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Levi inclinou a cabeça ligeiramente, como se fizesse uma pergunta silenciosa. "Você realmente quer continuar?" O homem balançou a cabeça nervosamente, antes de se virar e correr em direção à porta, escapando sem olhar para trás. A campainha acima da porta ecoou como o som final de um sino em uma luta de boxe. Com todos os adversários neutralizados, Levi ajustou sua jaqueta com calma e deu uma olhada ao redor. Os motociclistas restantes estavam espalhados pelo chão, gemendo de dor ou atordoados demais para reagir. Travis, ainda sobre a mesa, olhou para Levi com uma mistura de humilhação e incredulidade. "Eu te disse para recuar", Levi murmurou, antes de voltar a se sentar. Ele pegou sua xícara de café, deu um gole e respirou fundo. O silêncio que tomou conta do restaurante parecia mais pesado que o confronto em si. Era um tipo de silêncio que ninguém esqueceria tão cedo. Levi ficou parado por um momento, observando os fragmentos do que tinha acabado de acontecer se acomodarem no ambiente. A garçonete ainda estava perto do telefone, sua mão tremendo enquanto hesitava entre usá-lo
ou não. O cozinheiro que espiava pela abertura da cozinha segurava a espátula como se aquilo fosse sua única proteção contra o caos que havia presenciado. Travis, ainda parcialmente apoiado na mesa onde fora derrubado, tentava recobrar alguma dignidade. Ele se ergueu com esforço, limpando o sangue do canto da boca, mas seus olhos estavam mais feridos do que seu corpo. "Quem diabos é você?" ele gritou, a voz misturando dor, incredulidade e humilhação. Levi apenas o encarou, sua expressão serena como uma tarde tranquila. Ele não demonstrava arrogância, raiva ou sequer satisfação. Com a mesma calma que carregava desde o início, respondeu: "Apenas um cara tentando terminar o almoço." Travis bufou, tentando transformar sua frustração em agressividade, mas o efeito era fraco. "Você não é normal. Que diabos é você?" Levi desviou o olhar, percorrendo com os olhos o restaurante. Ele viu os rostos de quem testemunhara tudo, medo em alguns, admiração em outros. Mas o que predominava era o silêncio, pesado e cheio de perguntas não feitas. Sem responder a Travis, Levi deu de ombros e se voltou para a mesa onde ainda estavam seu hambúrguer e suas batatas fritas intocadas. Sentou-se novamente e, como se nada tivesse acontecido, pegou uma batata e deu uma mordida. A garçonete finalmente se moveu, aproximando-se hesitante. "Senhor, você está bem?" Ele levantou os olhos para ela e deu um sorriso pequeno, quase imperceptível. "Estou bem", respondeu com tranquilidade. A jovem pareceu ainda mais desconcertada com a resposta. Ela olhou para os motociclistas espalhados pelo chão e depois para Levi, sem entender como ele conseguia manter aquela calma inabalável. Eu posso trazer um hambúrguer fresco", sugeriu, tentando se recompor. "Não precisa. Este aqui está bom", disse Levi, antes de tomar mais um gole de café. Um homem idoso, sentado em um canto do restaurante, finalmente encontrou sua voz. "Nunca vi nada assim antes", murmurou, os olhos ainda fixos na cena. Mas Levi ignorou os sussurros que começavam a crescer pelo restaurante. Ele sabia o que todos estavam pensando. Enquanto as pessoas tentavam processar o que tinham acabado de presenciar, Levi puxou a carteira. Tirou algumas notas, colocando-as cuidadosamente debaixo do peso da xícara de café. Depois se levantou, arrumando a jaqueta de forma despreocupada. Ao caminhar em direção à saída, o som de seus passos foi a única coisa que rompeu o silêncio. Todos os olhos o seguiram, incluindo os de Travis, que ainda estava inclinado sobre a mesa, com uma mistura de dor e humilhação no rosto. Quando Levi chegou à porta, a garçonete finalmente criou coragem para perguntar: "Espere, quem é você, afinal?" Ele pausou, a mão segurando a porta, e olhou para ela por um breve momento, antes de responder com um sorriso enigmático. "Apenas um cara que sabe terminar o almoço." Com isso, ele saiu. A campainha acima da porta tilintou suavemente quando ela se fechou, e o som de seus passos sobre o cascalho ecoou na quietude do estacionamento. Do lado de fora, o motociclista que havia fugido mais cedo ainda estava próximo de sua moto, o olhar fixo em Levi, como se estivesse vendo um fantasma. Ele não disse nada, apenas desviou o olhar quando Levi passou. Levi entrou em seu carro, ligou o motor e deu uma última olhada pelo retrovisor. Dentro do restaurante, as pessoas ainda estavam paradas, olhando em sua direção. Enquanto o carro de Levi desaparecia pela estrada, o silêncio no restaurante foi aos poucos substituído por murmúrios. A garçonete voltou ao trabalho, mas sua mente estava longe. O cozinheiro colocou a espátula no balcão, sacudindo a cabeça como se tentasse se convencer de que aquilo realmente tinha acontecido. Para os motociclistas, o peso daquela lição ficaria gravado. Travis, o líder, seria o mais afetado. Durante semanas, sempre que alguém mencionava o incidente, ele se afastava ou resmungava algo incompreensível. Mas, no fundo,
Ele sabia que nunca esqueceria aquele dia. Levi não deixou apenas corpos machucados e egos destruídos no restaurante. Ele deixou uma história, uma lição que seria contada e recontada. Os clientes e funcionários do pequeno diner à beira da Route 66 carregariam aquela memória com eles, cada um com sua versão, cada um exagerando em detalhes à medida que os anos passassem. Ele estava tão calmo, alguém diria, como se tudo aquilo fosse só um incômodo menor. Não, você não entende, diria outro. Era como assistir um profissional. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A garçonete teria sua própria versão. Perguntei quem ele era, e tudo o que ele disse foi que era só um cara tentando terminar o almoço. Para os motociclistas, especialmente Travis, aquilo seria um lembrete eterno de que força e números nem sempre são o suficiente. Às vezes, o verdadeiro poder está naqueles que não se exibem, que esperam até o último momento antes de agir, e que o fazem com precisão e controle. Naquele pequeno restaurante, em um trecho esquecido da Route 66, a presença de Levi deixou um impacto que ninguém esqueceria. A história cresceria, se espalharia, mas para Levi seria apenas mais um dia, apenas mais um almoço. E para Levi? Ele não se importava com as histórias que as pessoas contariam sobre ele. Não buscava reconhecimento, aplausos ou glória. Para Levi, tudo sempre fora muito simples. Respeito, equilíbrio e ação, apenas quando necessário. Ele acreditava firmemente que a força real estava em como você escolhia usá-la, sem deixar que ela definisse quem você era. Naquela tarde, enquanto dirigia pela estrada interminável, os pensamentos de Levi não estavam no restaurante nem nos motociclistas. Sua mente vagava para tempos mais antigos, quando serviu como parte de algo maior. Algo que exigia disciplina e coragem. Missões secretas, rostos desconhecidos, vidas que ele protegeu sem nunca esperar agradecimentos. Era disso que ele se lembrava, não do confronto, mas do propósito. Os quilômetros passavam, o sol caía no horizonte tingindo o céu de laranja e rosa. A rádio tocava uma melodia lenta, o tipo de música que combina perfeitamente com o ritmo da estrada. O mundo ao redor parecia vasto e vazio, mas para Levi havia uma tranquilidade ali, uma paz que ele sempre buscava em meio ao caos. Algumas milhas depois, ele avistou uma pequena estação de gasolina à beira da estrada. Parou para abastecer, desligou o motor e saiu do carro, esticando as pernas enquanto observava o ambiente. A loja de conveniência tinha um charme decadente, com sinais desbotados e uma máquina de refrigerantes que parecia ter visto dias melhores. Dentro, um jovem atendente estava encostado no balcão, com os fones de ouvido pendurados no pescoço. Ele olhou para Levi enquanto este pegava uma garrafa de água e caminhava até o caixa. "Está indo para algum lugar importante?" O jovem perguntou casualmente, tentando iniciar uma conversa. Levi deu um pequeno sorriso enquanto colocava algumas notas no balcão. "Não, só de passagem", respondeu com a mesma calma de sempre. Mas algo no jeito como ele falava, na postura firme, chamou a atenção do garoto. Ele inclinou a cabeça, curioso. "Você é militar ou algo assim?" perguntou quase sem pensar. Levi fez uma pausa, seus olhos fixando-se nos do garoto por um breve momento. Então ele deu de ombros, pegou sua garrafa de água e disse apenas: "Só um cara pegando água." Do lado de fora, o céu começava a escurecer. Levi entrou no carro, ligou o motor e voltou para a estrada. Pelo retrovisor, viu o jovem atendente ainda parado na janela, observando-o partir com uma expressão indecifrável. Respeito? Fascínio? Talvez algo que ele próprio não conseguia nomear. Levi seguiu viagem. Mais uma cidade deixada para trás. Mais uma lembrança para aqueles que cruzaram seu caminho.
Ele nunca precisou que ninguém soubesse quem ele era. A força dele não vinha de rótulos ou do passado que carregava, mas da paz que encontrava em simplesmente seguir adiante. Para aqueles que o conheciam, mesmo que por um breve instante, Levi deixava uma impressão. Ele era uma lembrança de que o verdadeiro poder não precisava de palavras grandiosas ou de exibições de força. Estava no controle silencioso, na calma inabalável e na habilidade de resolver o que precisava ser resolvido, sem nunca perder o equilíbrio. Enquanto desaparecia pela estrada, a lição permanecia. Os mais fortes são muitas vezes os que enfrentaram as batalhas mais difíceis em silêncio. Não aqueles que gritam ou se exibem, mas aqueles que deixam suas ações falarem por si. Levi não precisava provar nada para ninguém. Sua presença, sua postura e seu silêncio já diziam tudo. Nunca julgue alguém pelo que você acha que vê. Há uma força imensa no silêncio. E muitas vezes, aqueles que parecem os mais calmos carregam as histórias mais profundas e as lições mais valiosas. E para Levi, era isso que importava. Não as histórias que contavam sobre ele, mas as vidas que ele tocava, mesmo que por apenas um momento. Assim como Levi, sabemos que ações falam mais alto do que palavras. Se você acredita que histórias inspiradoras e cheias de lições podem fazer a diferença, inscreva-se no canal agora mesmo. Juntos, vamos explorar mais histórias que deixam uma marca sem precisar de ruídos. Nos vemos na próxima!